No primeiro vídeo sobre as irmãs de Dom Pedro II, falamos sobre Maria da Glória, Januária de Bragança, Paula Mariana e Francisca de Bragança, as filhas de Dom Pedro I com a imperatriz Maria Leopoldina. Neste segundo vídeo sobre as irmãs de Dom Pedro II, falaremos de Maria Amélia, fruto do segundo casamento de Dom Pedro I, e das duas filhas sobreviventes com sua amante, Domitila de Castro. Então é isso, bora pro vídeo! A imperatriz Maria Leopoldina morreu em 11 de dezembro de 1826, deixando Dom Pedro e 5 filhos. Depois de algum tempo, Dom Pedro tratou de procurar uma nova esposa, mas não foi nada fácil encontrá-la, já que sua reputação não era nada boa. Depois de muita procura, finalmente o Marquês de Barbacena encontrou uma noiva ideal para o imperador. A escolhida foi Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais, que tinha apenas 17 anos quando chegou ao Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1829. Amélia era neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte. Pouco antes da chegada da sua segunda esposa, Dom Pedro havia despachado para São Paulo sua amante de longa data, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Ele ficou esperando no porto a chegada da noiva, que trazia consigo sua filha mais velha, Maria da Glória. Após poucos meses de casamento, não demorou muito para que a primeira e única filha do casal nascesse. Maria Amélia nasceu em 1º de dezembro de 1831 na França. Ela ainda estava na barriga de sua mãe quando o ex-imperador do Brasil rumou para Portugal, buscando tentar recuperar a coroa de sua filha mais velha, Maria da Glória, que havia sido tomada pelo seu irmão mais novo, Dom Miguel. Dom Pedro teve êxito em sua missão, derrotando e exilando o irmão de Portugal. Entretanto, o conflito afetou sua saúde. Ele acabou contraindo tuberculose, morrendo em 24 de setembro de 1834. Com apenas 3 anos de idade, Maria Amélia se tornou órfã de pai. Sua mãe, então viúva, jamais voltou a se casar e dedicou a vida a supervisionar a sua educação. Apesar de certa estabilidade que tinham morando no Palácio das Janelas Verdes em Portugal, elas não pertenciam à família real portuguesa. Além do mais, a Princesa Flor, como ficou conhecida, jamais viajou para o Brasil, e o governo brasileiro relutou por muitos anos a reconhecê-la como membro da Casa Imperial. Afinal, ela havia nascido em território estrangeiro. Maria Amélia era muito religiosa, inteligente e astuta. Ela era dona de uma personalidade forte e marcante. Com uma educação refinada, era uma artista nata, muito hábil em desenhos e pinturas, além de ser uma pianista talentosa. A Princesa Flor também adorava poesia e falava fluentemente o português, francês e o alemão. A princesa até ficou noiva do arquiduque Maximiliano da Áustria, que na época servia a marinha austríaca, e lhe fez uma visita durante uma breve passagem por Portugal. Mas a inesperada morte da princesa, vítima de tuberculose, em 4 de fevereiro de 1853, interrompeu o romance. Ela tinha apenas 21 anos. E continuamos a lista com Isabel Maria, a primeira filha de Dom Pedro I com Domitila de Castro. Pouco antes do Grito do Ipiranga, em 1822, Dom Pedro I conheceu Domitila de Castro, a mulher que mudaria sua vida, para o bem ou para o mal. Também que lhe renderia vários escândalos e lhe daria 2 filhas, que ele acabou legitimando. A primeira delas foi Isabel Maria. A menina, nascida em 23 de maio de 1824, seria a primeira dos 5 filhos que o casal teve ao todo. A princípio, a menina foi registrada como filha de pais incógnitos. Quem cuidou dela quando era bebê foram seus avós maternos, pais da Marquesa de Santos, alegando que a criança havia sido deixada na frente da porta deles. O mistério sobre a identidade do bebê
terminou de forma oficial quando Isabel estava perto do seu aniversário de 2 anos de idade. Naquele ano, Dom Pedro I assumiu publicamente sua paternidade e ainda assinou um decreto concedendo o título de nobreza à filha. A partir de então, a menina se tornou a Duquesa de Goiás, tendo sido a primeira e única a receber esse título. Em comemoração, houve uma grande festa. O início da vida da menina foi de grande luxo. Ela frequentava o Palácio Real e era educada juntamente com suas irmãs, que eram filhas de Dom Pedro I com a imperatriz Maria Leopoldina. Basicamente, ela não recebia tratamento diferente do prestado a uma princesa brasileira. Mas quando seu pai se casou com Dona Amélia, ela não foi aceita pela madrasta. Assim, a Duquesa de Goiás foi enviada para um palácio de verão em Niterói e nem teve tempo de se acostumar ao lugar, pois seu pai decidiu mandá-la para ainda mais longe, a Europa. Com apenas 6 anos de idade, ela começou seus estudos em um colégio de freiras em Paris, recebendo os estudos de uma legítima princesa de sangue azul. Quando Dom Pedro retornou para a Europa, Isabel Maria teve a oportunidade de conviver com ele. Nessa época, a imperatriz estava mais tolerante à presença da garota e acabou se tornando uma figura materna para a duquesa. A menina foi separada tão jovem de sua verdadeira mãe que não tinha mais qualquer conexão com ela. Para a duquesa, ela sempre foi uma filha do imperador, vivendo em palácios e rodeada pela nobreza. Suas origens eram segredo, e não por acaso, mas por ordens do próprio Dom Pedro I. Somente aos 24 anos, quando seu pai já estava morto, foi que ela descobriu toda a verdade. Quem contou foi sua irmã mais nova, Isabel de Alcântara, e seu marido, o Conde de Iguaçu. Segundo conta a história, teria sido um choque para a moça descobrir que era fruto de uma relação extraconjugal. Para provar suas afirmações, o Conde de Iguaçu enviou as cartas de Dom Pedro e da Marquesa de Santos para a menina. Isabel Maria teve uma vida longa, morrendo aos 74 anos de idade. A última das crianças do relacionamento de Dom Pedro I e Domitila de Castro foi Maria Isabel de Alcântara Bourbon. Ela nasceu em 28 de fevereiro de 1830, logo após a morte de sua segunda irmã. Diante do pai imperador, da mãe marquesa e dos diversos irmãos e meio-irmãos herdeiros, Maria Isabel se tornou a Condessa de Iguaçu. No entanto, nunca recebeu títulos ou terras de Dom Pedro I, por ser fruto de uma relação adúltera. Por grande parte de sua vida, ela viveu nas sombras de uma família tipicamente imperial e foi criada da mesma forma que seus irmãos. Aos 18 anos, sem terras em seu nome e sem qualquer rótulo imperial, a jovem casou-se com Pedro Caldeira Brant, o Conde de Iguaçu. Assim, ela recebeu o título pelo qual ficou conhecida e com o marido teve 7 filhos. Após a sua morte em setembro de 1896, aos 66 anos, um mistério surgiu. Ninguém sabia ao certo o local onde seu corpo havia sido enterrado. Somente após uma longa investigação do escritor Paulo Resulti, que foi descoberto o paradeiro do túmulo de Maria Isabel. A quinta filha de Dom Pedro I, com Domitila de Castro, está enterrada no cemitério da Consolação, em São Paulo, mesmo local do sepultamento de sua mãe, a Marquesa de Santos. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!